Arro, seres de luz, quins planetários, sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Fernanda Bufo e eu vou dar uma aula sobre as runas Futhark, tá? Antes disso, eu quero muito que vocês se concentrem, vamos escolher uma posição aí confortável para vocês, mas que vocês também alinhem sua coluna e vamos fazer a prece às 7 direções, tá? Inspira profundamente e expira bem devagar, vai aquietando a mente e relaxando. Traga os seus pensamentos para este momento. Prece às 7 direções. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz, amor mútuo, paz. Ayum, Runabiku, Evan Maia, Emarro. Ayum, Runabiku, Evan Maia, Emarro. Ayum, Runabiku, Evan Maia, Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Inspira profundamente e vamos agradecer esse dia maravilhoso de hoje, né? Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês. Aqui. Isso. Ótimo. Bom, vamos falar sobre as runas Futhark. Vou fazer... Gente, vou tentar fazer de forma clara, tá? Essa aula. E simples, tudo bem? E também não vou me aprofundar, tá? É para vocês entenderem como a gente usa elas dentro da lei do tempo. Não é para a gente se aprofundar em runas mesmo, tá? Mas vou passar o que eu acho que é importante para vocês. Eu estudo há algum tempo a cultura celta e a cultura nórdica, né? Que são, assim, os grandes povos que criaram, assim, que trouxeram as runas até nós, né? Mas hoje a gente vai se concentrar mais na cultura nórdica mesmo, porque as runas Futhark, elas vieram de Odin e a gente vai chegar nesse ponto, tá? Então, eu vou dar uma contextualizada sobre a cultura nórdica. A cultura nórdica, os nórdicos foram os últimos a serem cristianizados, tá? Então,
essa demora para ser cristianizado ajudou na preservação de sua cultura. Então, a gente encontra muito mais coisas sobre os nórdicos do que sobre os celtas, tá? E eles tinham a cultura, ela era centrada, a cultura nórdica, ela era centrada na natureza e na interação de suas forças, como o clima, com os ciclos naturais, os ritmos naturais unidos às vivências humanas, individuais e coletivas, tá? E isso ajudava o homem a se habitar, a se harmonizar com o habitat onde vivia, né? Para eles, o universo e seus aspectos cíclicos eram oriundos de uma só fonte criadora, tá? E que eles não chamavam de Deus. Deuses eram os intermediários, digamos assim, tá? Mas existia uma fonte criadora única. E também, para eles, não existia dualidade, né? Feminino, masculino, início e fim, morte, vida. Essa visão polarizada não existia, era uma visão complementar. Assim como o feminino e o masculino, eles trabalhavam equilibrados, né? E um era complementar ao outro. Todo início de um ciclo também é o fim de um outro, então essa continuidade de somos um círculo dentro de um círculo, né? Todo mundo tem luz, mas todo mundo também tem sombra. Então eles tinham essa visão complementar das coisas. E como princípio, eles tinham a honradez e o respeito com os ciclos naturais, que eram praticados em suas relações humanas, né? Honestidade, lealdade, companheirismo, e não era só em relacionamentos amorosos ou familiares. Essa honestidade, essa lealdade era trabalhada também com seus companheiros de guerra, né? E a gente sabe que os nórdicos eram povos guerreiros, né? Mas dentro daquilo que eles acreditavam, eles eram leais e profundamente amorosos e honestos com os seus, tá? Acreditavam também, na verdade, acreditavam também, não, chamavam esse poder supremo, né, de Orlog, primal, log, de leis. Então, o poder supremo são as leis primordiais, as leis do universo, tá? Dessas leis surgem as nornes. As nornes eram as deusas do destino, tá? Elas eram regidas por essas leis primordiais, pelo Orlog, tá? E elas eram responsáveis por tecer o Yrd. O Yrd é o destino, mas o destino para a gente é tipo assim, aconteceu, foi o destino, né? A gente não tem responsabilidade com esse destino. O Yrd, o destino deles, né? O Yrd para eles eram consequências. As ações passadas determinavam o presente e as ações presentes determinavam o futuro, né? Eles tinham essa autorresponsabilidade com o que acontecia com eles. Não é simplesmente como a gente, né? Tudo que é ruim, destino. Não, gente. De alguma forma, a gente semeou isso. Então, eles tinham essa consciência da autorresponsabilidade, tá? Era até a questão de, né, daí eles já levavam para a questão do merecimento, enfim, tá? As runas,
vamos ver se eu consigo passar aqui. Tá certo. As runas, se você falar de runas Futhark, muita gente vai falar sobre o alfabeto, né? Que, sim, foi por muito tempo usado como alfabeto, né? Mas, assim, a sua estrutura original é de 24 ideogramas e foi chamado de runas Futhark. Se você estudar, você vai ver que vão ter outras estruturas, mas a original são 24 runas, 24 ideogramas, 24 símbolos, tá? E de acordo com o tempo, com a localização, com as necessidades, isso foi mudando, tá? Hoje existem, acho que, não sei quantas runas a mais dessa estrutura original, tá? Origem do nome, Ru, é algo misterioso, Rum é um sussurro, e daí você vê, assim, como essas diferentes formas de pronunciar, a gente vê que é um conhecimento ancestral que foi passado verbalmente uns para os outros, né? Então, você encontra várias formas, como rom, rom, room, rowling, né? Mas a questão é que é a história do mistério sussurrado. Toda runa, ela traz um mistério, ela traz uma coisa, né? Algo a ser dito, além de ser usado como alfabeto, tá? Então, o que são? Elas são ideogramas, ou seja, desenhinhos, símbolos, né? Com padrões energéticos que vibram e reluzem sobre os fios de Irde, do destino, tá? Então, por isso que as runas também têm o efeito oracular, tá? Elas estão diretamente ligadas com a força do nosso eu superior e com a força do planeta. E com a força do multiverso. O que é o multiverso? Gente, nós temos várias linhas de tempo. Eu não gosto de chamar de linhas de tempo, mas vamos lá. Várias espirais de tempo que acontecem simultaneamente. Por que espirais? Porque elas vibram e irradiam do centro para fora, né? E essas espirais de tempo, elas acontecem simultaneamente, tá? E formam a totalidade do espaço, tempo, matéria, energia e leis, tá? Então, esse é o multiverso, tá? Foi só uma pausinha aí para vocês entenderem. Apesar de ser classificado como alfabeto, é um complexo sistema espiritual, pelo qual sacerdotes e xamãs ensinavam os seus mistérios, previam o futuro, e deixando bem claro que esse prever o futuro é de acordo com o hoje, né? Como nós falamos, o futuro, o passado tem consequências no presente, o presente tem consequências no futuro. Então, esse prever o futuro era muito de acordo com o que eu estou fazendo hoje. Se eu fizer uma escolha diferente amanhã, por exemplo, hoje eu gosto de azul, e se amanhã eu resolver que a partir de amanhã eu vou escolher de amarelo, meu futuro muda de acordo com a minha escolha, tá? Então, essa previsão do futuro era sempre de acordo com o momento presente, tá? E assim, gente, há controvérsia sobre as datas da criação das runas, do surgimento das runas. Porque foi assim,
encontrado runas na Romênia, na Rússia, em vários pontos e em diferentes datas, tá? Mas a Asatru, que acredita que as runas foram um presente de Odin, e recebeu essa iluminação. Olha, eu tinha até pulado esse slide. Bom, vamos lá. Odin, quem é Odin primeiro, né? Odin é o principal deus do clã dos Aesir. Conhecido como pai de todos, ele recebeu essa iluminação das runas através de sacrifícios, a questão da energia de troca. O que ele deu em troca das runas? Ele deu uma visão, um olho, né? E depois ele passou 9 dias e 9 noites de ponta cabeça, passando fome, sede, tudo, de pendurado de ponta cabeça na Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore da vida, tá? E ele, nessa época, ele não estava na sua forma Deus, ele estava na sua forma xamânica, certo? E quando ele recebeu essa iluminação, o que ele fez? Ele doou para a humanidade. Então, a gente tem, a partir dessa concepção, as 24 runas Futhark, que são organizadas em 3 Aetir. O que são Aetir? Aetir são famílias, tá? Em norueguês, Aetir, famílias, Aet, família, tá? Que são as primeiras runas, são as runas de Freya, a segunda, as runas de Heimdall, e as terceiras runas de Tyr, tá? Quem foi Freya? Freya foi a deusa da magia, da sabedoria, da riqueza, né? Dentro da religião germânica, Freya foi a deusa da adivinhação. Suas lágrimas se transformavam em ouro. Ela também era líder das valquírias, tá? Que são deidades femininas que serviam Odin, tá? O que as runas de Freya traz? É o Aet dos provedores. Então, é a família dos provedores. Então, as runas, elas falam sobre as necessidades básicas, realizações materiais, tudo que é vinculado a este plano, ao plano físico, a terceira dimensão, necessidades até de sobrevivência mesmo, tá? Aí vem a segunda família, que é a família de Heimdall. Heimdall é o guardião dos deuses e da Bifrost. É isso mesmo, a Bifrost, sim, ela existe, tá? Não é só no filme Thor, não. Que é uma ponte arco-íris, tá? Que liga os mundos. Então, ele é extremamente vigilante, perspicaz, pai da sociedade humana, considerado como pai da sociedade humana, né? E pertence a essa família de guerreiros, guardiões da morte e do renascimento. Então, essas runas, elas lidam muito com as questões de realização, dinheiro, poder. Então, ela fala, mas é diferente da primeira. A primeira é você com você mesmo e as suas questões de sobrevivência, a família de Freya. A família de Heimdall traz essas necessidades, mas em relação às forças externas que devem ser superadas para eu atingir
os meus objetivos, ok? E daí a gente vai para a terceira família, que é a família de Tyr, grande deus da guerra, e ele muito altruísta. Ai, nossa, um deus da guerra altruísta, como é isso? Sim, existia um lobo, o Fenrir, que quanto mais ele crescesse, mais ele iria destruir a humanidade e o planeta. E só tinha uma maneira, né? Eles precisavam prender esse lobo, de alguma forma. Tyr e os outros deuses. Então, o que ele fez? Ele bolou uma armadilha para esse lobo, mas o lobo falou que, né, ele bolou uma armadilha para esse lobo, mas para esse lobo cair na armadilha, ele ia ter que sacrificar as mãos, né? E os outros deuses iriam prender o lobo. E foi exatamente isso que ele fez. Então, ele doou as suas mãos em prol da humanidade. Então, este é o aete dos sacerdotes, dos reis, é um aete usado nas questões de justiça, da realização espiritual, compreensão, estabelece a ordem de expiações, também lida com assuntos relacionados à política, à regência, à autoridade. É a última família e trabalha as forças internas que nos ajudam com as forças externas, tá? Eu posso dizer que é o aete do contato com o nosso eu superior, tá? Então, eu vou encerrar essa aula aqui, para não ficar umas aulas muito extensas. Então, vou encerrar essa aula aqui e vou fazer mais 2 videozinhos, mais 2 aulas para vocês, ainda falando das runas, ok? Gratidão em Lakesh.